pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para mais um vídeo no canal. E hoje eu vim comentar aqui com você sobre uma leitura que eu estava fazendo no meu devocional, no livro de Daniel, sobre uma das histórias que eu acho mais lindas existentes na Bíblia. A história de quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente. Lá em Daniel, no capítulo 3, os versículos 19 ao 27, nós lemos assim: Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos, com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros: Não foram 3 homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4º homem se parece com um filho de Deus. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado. Nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado, e suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Gente, e eu fico tão impressionada quando eu leio essa história. É o Deus que passa pelo fogo junto conosco. Sabe? Aqui nós vemos que o rei mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes a mais do que se aquecia em outros episódios, em outras ocasiões. Aqui nós vemos que os soldados que levaram os 3 para a fornalha, eles não aguentaram o calor do fogo e eles morreram. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham nem cheiro de fumaça em suas roupas. Nem um fio de cabelo deles havia sido tocado pelo fogo. E quando o rei olha lá, havia um 4º homem dentro daquela fornalha, juntamente com eles. Para quem ainda não conhece a história, talvez não sabe o contexto, Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a adorar a estátua do rei Nabucodonosor e por isso foi ordenado que jogassem eles na fornalha ardente. Deus poderia muito bem ter os livrado de ter sido jogados naquela fornalha ardente, mas ele permitiu para que através daquela situação o rei enxergasse que Deus era onipotente e onipresente, que Deus estava com os seus servos. E o rei enxergou isso. Mais pra frente a gente percebe que ele conseguiu perceber que Deus estava ali com eles. O fato é que muitas vezes Deus não nos livra da fornalha ardente, mas ele se faz presente junto conosco, dentro dela. Da mesma forma que Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha, mas ele estava lá dentro com eles e impediu eles de serem queimados por aquele fogo aquecido 7 vezes a mais do que era de costume. Nenhum fio de cabelo o fogo tocou. Isso porque aquele 4º homem estava dentro da fornalha. Deus é um Deus que passa pelo fogo juntamente conosco. Deus é um Deus que passa situações difíceis juntamente conosco.
Isso me lembra um versículo que eu gosto muito e que fala muito ao meu coração. Isaías, no capítulo 43, nos versículos 2 e 3, diz assim: quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Não importa por onde passemos, Ele sempre está ao nosso lado. Não importa se formos lançados em uma fornalha ardente, Ele é o quarto homem que nos acompanha em meio ao fogo e nos livra daquele fogo. Não importa por onde passemos, não importa quais situações nos atinjam, Ele sempre está ao nosso lado. Ele sempre nos ajuda em meio ao fogo, em meio às tempestades, em meio aos desertos. Nós podemos confiar de que o mesmo Deus que se fez presente na fornalha ardente com Sadraque, Mesaque e Abednego é o mesmo Deus que se faz presente em todas as circunstâncias da nossa vida. Naqueles momentos em que passamos por fornalhas ardentes da nossa vida e que nós achamos que estamos sozinhos, nós podemos olhar e ver Ele ao nosso lado, nos impedindo de sermos queimados, de sermos alcançados por aquele fogo, assim como Ele fez com aqueles três. E não se esqueça de que, assim como Ele usou naquela ocasião aquela fornalha ardente para mostrar ao rei que Ele era onipotente e onipresente o suficiente para livrar os seus servos do fogo, Ele usa as situações difíceis em que nos encontramos para gerar testemunho e mostrar para outras pessoas que Ele é o Deus que passa pelo fogo, pela tempestade, pelo deserto juntamente conosco. Que Ele é o Deus que nos livra de sermos atacados pelo fogo, assim como Ele livrou aqueles três em que nem um fio de cabelo foi tocado pelo fogo. Isso me surpreende, isso me deixa mais e mais confiante no poder do meu Deus que passa pelo fogo comigo. Ele é o meu e Ele é o seu Deus. Ele passa pelo fogo juntamente conosco. Em meio às fornalhas ardentes da nossa vida, que possamos confiar de que Ele sempre é o Deus que atravessa conosco por onde quer que formos. Esse é o recado que eu tenho para te dar hoje. Espero que tenha tocado o seu coração, assim como tocou o meu. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal.